Vamos às leituras de hoje. 1 Gênesis 12, do versículo 1, a primeira parte do versículo 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura seguinte ao Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Elevo os olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu esqueci da antífona, minha gente. Eu sempre esqueço algo. E agora, Romanos 4, 1 a 5 e do 13 ao 17. Que, pois, diremos ter alcançado a Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim uma dívida. Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a fé lhe é atribuída como justiça. Agora, o 13 ao 17. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Abra suas Bíblias. A leitura do Evangelho de hoje, João capítulo 3. A conversa de Jesus com Nicodemos. João, capítulo 3, dos versos 1 até o 17. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que você é um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te dizer que você deve nascer de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Pai, tua palavra foi lida aqui. Nós já nos arrependemos desde já. E te pedimos, tem misericórdia de nós. Nos salva por meio do Evangelho do Senhor. Cura-nos por meio desse Evangelho. Liberta-nos nessa manhã de toda crosta de coisas agarradas em nossas vidas e coisas nas quais nós nos agarramos. Fala com a gente, Senhor Jesus. É o que te pedimos. Amém. Podem se sentar. Queridos, quero conversar um pouco com você que curtiu a ideia de Deus, do reino. Curtiu a ideia de reino de Deus. O evangelho de hoje é sobre alguém que curtiu a ideia do reino de Deus, sacou que Deus realmente estava em Cristo
como diz o apóstolo Paulo, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? Ou seja, Jesus é como se fosse o próprio braço de Deus aqui na terra. E aí depois eles descobriram que não era como se fosse. Era o próprio braço de Deus na terra realizando coisas. Porque, como diria o profeta, né? Yahvé está desnudando o seu braço para resolver os problemas aqui nessa terra. Bom, estamos na quaresma, estamos ouvindo a cada domingo e a cada dia da semana palavras que são confrontadoras para nós. Mas existe uma coisa que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção para ela. Ser filho de Deus não é sobre não beber, não fumar, não dançar colado. Não é sobre isso. Vai envolver isso em algum momento? Ou seja, esse aspecto ético do reino? Com certeza vai envolver. Obrigado, mano. Vai envolver esse aspecto? É claro. Mas o reino não é sobre isso. Isso não é o mais importante. Jesus está chamando a atenção aqui para uma coisa que era a mais importante e que, de certa forma, esse cara que foi conversar com Jesus de noite não estava dando tanta importância assim. Até porque começa pelo fato dele ter ido encontrar com Jesus de noite. Ele não queria ser associado, ou ter associado a sua figura, àquele novo mestre que apareceu em Israel. E ele chega chamando Jesus de mestre. Sabe quem está falando isso? Um cara que era uma autoridade dentro de Israel. Uma autoridade não política, mas era uma autoridade farisaica. Na verdade, se envolvia um pouco do político também. Era político religioso. Tipo os pastores são hoje. Sabe aqueles pastores de mega igrejas que, assim... a grande decepção é... a minha igreja não conseguiu eleger nenhum vereador esse ano. Nossa, que saco. Você imagina a gente pensando isso aqui na estação, né? Que dia que a gente vai eleger alguém porque o pastor propôs uma coisa? Primeiro que a gente nem gosta disso. Segundo que a gente não teria nem povo para isso. Pois é. Tem igrejas que são assim. Mas, eu não estou nem entrando no mérito se eles fazem o certo ou o errado. É claro que está errado. Mas vamos lá. É meio assim... Desculpa. Óbvio que está errado esse negócio. Mas assim... Nicodemos era esse tipo de figura. Não é que ele fazia isso naquela época. O pensamento político do povo estava completamente atrelado ao pensamento religioso. E ele detinha esse poder, pensando numa lógica mais Foucaultiana, né? Ele detém esse saber. Ele detém esse poder que as pessoas olham e falam, tem que me submeter a isso, porque ele é uma autoridade. E às vezes você mistura também, além de religião, alguma coisa de medicina, alguma coisa de filosofia. Porque esses caras eram mestres mesmo, eram pastores, discipulavam as pessoas em todas as áreas da vida. Se fosse ele que falasse assim, vai lá, pega uma folha de tal coisa assim, faz um chá, o pessoal ia falar, é verdade. Pô, Nicodemos que deu ideia, né? Nicodemos era uma autoridade nesse sentido. E ele chega para Jesus, mas ele não chega à luz do dia. Porque ele não podia ter a sua figura associada a Jesus. Jesus, óbvio, era um novo mestre que apareceu ensinando. E ele chega reconhecendo, falou, Jesus, eu já saquei. E pior, ele põe isso no plural. Nós sabemos que você é um mestre vindo de Deus. Por quê? A nossa lógica é a seguinte, ninguém pode operar os sinais que você está operando se Deus não estiver com ele. Se a pessoa não estiver com Deus, não faz isso que você está fazendo. Inclusive por isso que Jesus chama a atenção dos fariseus posteriormente, porque eles sabiam que aquele tipo de sinal que Jesus fazia, só Deus podia realizar. E eles tiveram a coragem, a pachorra, de dizer que era demônio. Eles sabiam que só Deus podia fazer aquilo, e aí eles falaram, não, ele tem demônio. É assim que ele expulsa demônios, por meio do demônio maioral que está nele. Imagina, né, quando você sabe que algo é um movimento de Deus e fala que aquilo é um negócio do diabo,
é bem complicado. Jesus associa isso à sua fala de que toda ofensa contra o filho, contra o pai vai ser perdoada, mas a blasfêmia, né, contra o filho, contra o pai vai ser perdoada, mas contra o Espírito Santo não. Ele está associando ali mais ou menos nessa direção. Olha, você está vendo que é Deus e está chamando de demônio. Muita gente experimenta isso na vida. Alguns falam isso sem conhecer o reino de Deus, mas outros falam isso sabendo. Esses caras aqui sabiam das profecias, eles sabiam dos profetas, e Jesus o tempo todo cobra eles. Olha, vocês sabem que é nas Escrituras que está a vida eterna. E, no entanto, eu cheguei com todos os sinais que eu já dei para vocês, dizendo: eu sou o Messias, eu sou o tal do Filho do Homem que vocês estavam esperando, o reino de Deus que vocês esperavam está aqui agora, mas vocês não estão acreditando que ele vem por meio de mim. Esse era o problema. Mas Nicodemos não tinha esse problema. Nicodemos sacou que era. E aqui ele está dizendo que várias pessoas do grupo dos fariseus, desses teólogos, pastores ali das sinagogas daquele tempo, dos mestres da lei, sabiam disso também. E para o judaísmo deles, que Jesus e Nicodemos conheciam ele bem no seu tempo, ser parte do povo de Deus tinha a ver com de que lugar que você nasceu, da onde você nasceu. Por isso que a controvérsia vai ficar toda em cima de alguma coisa relacionada a nascimento. Você tem que nascer. Por quê? Para o Nicodemos, o que é ser parte do povo de Deus? É ter nascido da descendência de Abraão. E Jesus vai falar com ele que ele precisa nascer de novo. É como se ele estivesse dizendo para Jesus assim: cara, mas eu já sou filho de Abraão, mano. Você entende isso? Você sabe o poder disso? Melhor baixar ele lá. Esse microfone com fio. É o terceiro aí, se eu não... Não? Ei, som. Ei. Alô, som. Beleza. Algo está acontecendo aí. Mas vamos lá. Eu sei que você nasceu de Abraão, mas tem uma coisa que você precisa. Jesus está dizendo que Deus está começando uma família nova. Ele está começando uma coisa nova. E que não tem mais a ver com de quem que você é filho. Tipo, é que em Minas a gente tem essa mania. Você é filho de quem? Quem meio que legitima aquela pessoa. Ah, o fulano, eu conheço. Não, então você vem, vou tomar um cafezinho aqui rapidinho e tal. E aí vai. Mas se não souber de quem que você é filho, é complicado, porque vai saber, né? De quem que você é filho. Vai dar ruim aí. Né? Vai que é um cara que veio de outra cidade aí para... O que essa pessoa veio do Pará para nos assaltar, fazer alguma coisa? Tipo assim. Mas, tá vendo? Acharam, graças a Deus. Então, era lá fora? Ó, gente, para quem não sabe, enfim, eu tenho um laudo de autismo e essas coisas assim, nossa, deixa completamente desorientado. Não sei se por isso ou por outras coisas, mas vamos lá. Você tem que nascer de novo, cara. Deus está fazendo uma família completamente nova e ela não tem a ver com quem que você nasceu, da onde você nasceu. Não importa mais essa coisa. É necessário um novo tipo de nascimento para você. E aí, Jesus vira para ele e fala: se você não nascer do alto, você não pode nem sequer ver o reino de Deus. E o que é esse nascer do alto? A primeira coisa que ele faz já é perguntar: mas como é que eu volto no ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus: pô, você está falando isso, Nick? Pelo amor de Deus. Não dá. Vamos lá. O que nasce da carne é carne.
É como se Jesus estivesse fazendo um joguinho com ele mesmo. E o que nasce do Espírito é Espírito. Pois é. Em verdade eu te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne, o que é filho de Abraão na carne, e aí eu não posso passar desse ponto sem fazer uma referência à primeira leitura de hoje, lá em Romanos, que fala sobre os filhos de Abraão na carne. Os filhos de Abraão na carne. Essa era a grande querela, esse era o grande problema que Paulo precisava resolver entre os Gálatas, entre os romanos e tudo quanto é canto. Pessoas que acreditavam que para ser parte do povo de Deus, você tinha que ter nascido da linhagem de Abraão, você tem que ter o sangue de Abraão. E Paulo está dizendo para eles o tempo todo, não precisa. Porque quem é filho de Deus mesmo, de verdade, em quem se cumpre aquela promessa que foi feita na primeira leitura de hoje. Abraão, sai do meio da sua terra, eu vou te abençoar e eu vou abençoar as nações através de você. Pois é, em quem se cumpre esse negócio é em Jesus. E nele, você não precisa ter nascido da linhagem de Abraão. Você é filho pela mesma fé que Abraão teve. Que tipo de fé? Confiar no Deus que tinha chamado ele para sair da sua terra e da sua parentela e ir para a terra que eu ainda te mostrarei. Tipo assim, não importa o que vai vir pela frente, Deus. Para onde o Senhor me mandar, eu vou. Por quê? De certa forma, Paulo está dizendo que Abraão era um tipo desses nascido do Espírito. E o vento sopra onde quer. Ele manda ele para onde ele quiser. O Espírito faz o que ele quer com aquele que é nascido do Espírito, com aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. É sobre isso, tal do nascer do alto. Não tem a ver com nascer desse sangue abraâmico que você tem. Ah, mas eu sou da linhagem de fulano, inclusive da tribo de Asser. Ah, inclusive eu sou da tribo de Ruben. Ah, eu sou da de Judá. E tinha tanto crente há um tempo atrás, hoje em dia eu acho que não deve ter isso mais, não é possível, porque é uma vergonha alheia muito grande, né? A pessoa procurando e pesquisando assim, nos túmulos antigos da família, para ver se tinha alguma linhagem israelita ali, para ele falar, não, eu também sou filho de Sião, eu sou filho de Israel, eu sou daquela família, eu sou descendente de judeu. Todo mundo quer virar judeu do nada. Né, dentro das igrejas e tal, e tocava chofar, e trazia candelabro, mudava os símbolos cristãos. Não, a cruz é uma coisa muito feia, vamos pôr uma menorá. Isso, enfim, não faz sentido. Você perdeu a referência de quem é você. Mas no início ali, quando Paulo está lidando com os romanos, com os gálatas, o problema era esse mesmo. O pessoal falava assim, ó, tudo bem, os gentios podem até entrar, mas eles têm que virar judeu para entrar. Eles têm que se circuncidar, porque se não tiver circuncisão, ele não faz parte do povo. Aí o apóstolo Paulo vai argumentar da seguinte maneira. Ó, quem nasce do Espírito, igualzinho Jesus com Nicodemos, está nascendo da fé. A mesma fé que Abraão teve. Abraão nem tinha sido circuncidado. Ele creu antes dessa coisa toda da lei aí que você está falando, que marcou quem era o povo de Deus até aqui. Mas agora, existe uma nova circuncisão que ela não é feita no homem macho, no pênis, né? Faz lá uma cirurgia. Não, não é mais. Essa cirurgia é feita no coração de cada um. E ele fala assim, pelo Espírito. Se você quiser conferir, dá uma olhada lá, Gálatas 2, alguma coisa assim. Mas ele vai argumentar nessa direção. É uma circuncisão que tem que acontecer lá dentro. Ou seja, é uma cirurgia que te torna parte de um povo mesmo. Mas ela não é na carne, ela é no Espírito. E ela acontece pela fé. Quando você confia que Jesus é o Filho do homem, mas eu não sei o que é Filho do homem. Aí você tem que voltar nas profecias, entender o que é isso e aí dizer, tá, agora eu entendi o que é o Filho do homem. Enfim, resumindo aqui para vocês. É o Messias, é uma figura esperada pelos profetas do povo de Israel e que era recordada de geração após geração, dizendo, olha, um dia o próprio Deus vai reinar nesse mundo.
E ele vai fazer isso por meio do seu escolhido. Outras profecias falavam isso como um monte de quebra-cabeça, peças diversas de um quebra-cabeça. E ele virá e fará assim, assim, assado. No Salmo capítulo 2 vai dizer que ele é o próprio Filho de Deus. E que as nações beijem o Filho para que ele não se ire e não destrua todo mundo com a espada, com vara de ferro. Ele falou, não, como assim? Pô, mas então essa figura é a mesma. Quando eles juntavam as peças do quebra-cabeça, faltavam algumas coisas, mas eles já tinham sacado que precisa vir um cara que, de certa forma, ele é filho de Deus. Não sei como é que vai ser, mas é o filho de Deus. E, ao mesmo tempo, ele vai ter uma figura humana, porque aqui em Daniel está dizendo que ele vem, uma figura como filho de homem, né? E faz um monte de coisa. E ele sobe ao céu e ele se senta à direita de Deus nas alturas, e toda a terra o adora, se prostra diante dele. Ou seja, é Deus. Porque toda vez que isso acontece na Bíblia, alguém adorando um anjo ou um servo de Deus, ele vira e fala, nossa, se coloca de pé. Eu sou só um servo teu. Não se dobre diante de mim. Só aceita esse tipo de adoração quando é o próprio Deus que está em jogo. E é Jesus, e é Deus, é Yahvé, né? Que é o nome de Deus. Então, esse nascimento que você precisa passar por ele, todos precisam passar por ele para ver o reino de Deus. Você não vai ver se não for assim. E ele é da água e do Espírito. Por que Jesus faz referência à água e ao Espírito? Bom, isso tudo tem a ver com uma expressãozinha que ele disse lá em cima, nascer de novo. Tens que nascer de novo. O que é esse novo nascimento? É uma coisa que tem duas perspectivas. Tem dois aspectos. É sobre nascer da água, tipo Jesus, há um capítulo atrás, tinha passado pelas águas. Você tem que se arrepender. É sobre o movimento do reino que está acontecendo desde João Batista. Deus está instaurando o seu reino nessa terra. E para fazer parte dele, você tem que se arrepender. E aqui, assim, não é um arrependimento específico de pecados específicos, coisas morais, não. É tipo assim, se arrependa de quem você é, se arrependa da vida, da sua agenda, do seu tipo de esperança, da sua religiosidade. E faça um download da agenda de Deus para sua cabeça e agora siga o movimento do reino, porque o Messias está chegando. Então, assim, joga fora suas agendas políticas e tal, joga tudo isso fora e abraça a agenda do reino de Deus, que vem por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O dia que Jesus chegou, ele falou, olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí todo mundo, agora eu entendi, é ele, vamos atrás dele. Nicodemos entendeu. Isso era nascer da água, é passar pelas águas mesmo, é sobre batizar esse corpo que nasceu da carne, mas precisa de um novo nascimento. Como assim? É nascer do batismo, é se enfiar e sair de novo. Isso é simbólico, diz respeito a uma nova vida que brota a partir do momento em que você crê no Messias e é submergido nas águas. Aí está acontecendo um nascimento que é duplo. Entenda bem, não é que você precisa nascer da água e depois nascer do Espírito. Ele está dizendo que nascer de novo é um nascimento de duplo aspecto. Você nasce da água e do Espírito. Porque é uma decisão que eu tomei agora, e agora eu estou me submetendo a esse rei. Eu vou morrer para esse mundo, e agora eu vou nascer para Deus. Isso é nascer do Espírito. Tem a ver com a nova vida que brota do interior dessa pessoa, como uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa fonte começa a jorrar de dentro de você. E ela jorra promovendo vida eterna. E a gente fica assim, não, a vida eterna, o que é a vida eterna? Vamos simplificar tudo aqui hoje para a gente entender só esse negócio da água e do Espírito. Vida eterna, de acordo com Jesus, é conhecer a Deus. A vida eterna é essa, Pai, que conheçam a Ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. Veja, tudo tem a ver com esse evangelho. É o reino chegando através de Deus, Pai e do seu Filho.
na terra, o instituído como rei, diante do qual todos precisam se dobrar e reconhecer que Deus está salvando o mundo dos seus pecados, salvando o mundo da sua perdição, que ele já é. Não é que vai vir um inferno, vocês já estão no inferno. Eu estou envolvendo meu filho numa missão de resgatar vocês desse mundo infernal. E eu não estou falando aqui também de um resgate para um mundo espiritual, não, tá? Estou falando de uma restauração da criação prometida também nos profetas. O evangelho não é sobre você ser salvo de ir para o inferno, ou salvo desse mundo físico, aí você habita um mundo espiritual. Não. A promessa de Deus é de uma nova criação do mundo todo. Tanto que você vai ver, no versículo 16 que foi lido aqui, né? Deus amou o mundo. A palavra ali é cosmos. Ou seja, a gente lê automático pensando assim, a humanidade. Mas não, o texto não está falando de humanidade. Ele está falando assim, Deus amou o cosmos todo criado por ele. De tal maneira que ele deu seu filho unigênito, ou seja, aquele rei lá do Salmo capítulo 2, ele deu seu filho unigênito para quê? Para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Jesus explica depois, porque o Salmo 2 fica parecendo que o filho, ele está vindo para poder pegar sua vara de ferro e cortar a cabeça de todo mundo, porque todo mundo é pecador. E aí ele fala assim, Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ou seja, aquilo tudo que vocês imaginavam que seria o Messias, é por aí mesmo. Mas não é sobre punição, é sobre salvação. O filho está vindo para salvar. E para que isso aconteça, vocês precisam nascer da água e do Espírito. É sobre uma água, muitas vezes que você acha que é simbólica, né, simplesmente. Bom, se você entender símbolo de um ponto de vista bíblico, esse símbolo não é só um símbolo. A gente acredita que são sinais visíveis de uma graça espiritual, invisível. A água não é só H2O. Aquela água foi consagrada para se tornar um sacramento. O que é sacramento? Sinal visível dessa graça invisível. A água é um sinal visível do Espírito Santo, daquilo que está acontecendo no seu interior. O nascimento da água aponta para o nascimento do Espírito. Vocês estão entendendo? É sobre isso. Tem um duplo aspecto. Ele é físico e ele é espiritual. E isso implica em você uma nova vida. A nova vida do Espírito. E sem esse novo nascimento, você sequer pode ver o reino de Deus. Muito menos entrar nele. Como dizia meu pai para mim quando eu era criança, não viu nem um cheiro. Sabe aquele chute assim, fortão que Roberto Carlos dava pro gol? Aquele bicudo e pá! Aí falou, o goleiro não viu nem o cheiro da bola. É isso. Você não vai ver nem um cheiro do reino de Deus se você não nascer de novo. Começa por aí. E talvez muitos de nós estamos assim nessa condição do Nicodemos. Olha, eu já saquei que você é o rei vindo de Deus. Eu estou gostando disso, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. E aí Jesus falou, vamos aprofundar essa conversa, Nick? Ó, seguinte. E aí ele entra. Se você não nascer de novo, não vai dar para ver o reino de Deus. Mas como é que eu posso nascer sendo velho? Ó, Nicodemos. Pelo amor de Deus, vamos lá. Jesus está dizendo agora que agora o reino de Deus está aberto para todo mundo. Tipo ele fala lá no capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o aceitaram, né, como filho de Deus, pois deu-lhes o poder de se tornarem também filhos de Deus. Aqueles que se submetem ao Filho, aqueles que o aceitam, recebem um novo nascimento do Espírito. E de certa forma Jesus está dizendo para ele assim, ó, o Espírito é como uma brisa fresca. E ele está a caminho, como uma brisa fresca da primavera. E ele sopra onde quer. Ele não pode ser determinado, ou barrado, ou sistematizado pela sua teologia sistemática, filosófica, teológica.
E ele não depende de tribo, de nação, de organização, de sistemas humanos em geral. O espírito não está limitado a isso que você acha que ele está limitado, que é a família que você nasce. Não, o espírito sopra onde quer. Tipo assim, o reino está chegando e ele vai chegar para a gente que você nem imagina. Que você menos espera, vai abraçar o reino. E muitos que você acha que ia encontrar no reino de Deus, você não vai encontrar, Nicodemos. Pode ser bastante inconveniente abrir a janela e deixar essa brisa entrar. Principalmente para os Nicodemos do nosso tempo. Que se tornaram assim o critério da ortodoxia. Ó, se não estiver concordando com essa teologia aqui, para mim já saiu do reino, não faz parte do reino, não é meu irmão. Quantos de nós não estamos definindo quem é irmão e quem não é, a partir de uma teologia sistemática? Aí não concorda com esse ponto. Nossa, isso aqui é central, cara, isso aqui é tenso. Nossa, mas aquilo ali não dá. Não, esse tipo de soteriologia aqui, essa visão de salvação está errada. Meu irmão, o Espírito sopra onde quer. E não dá para sistematizar o Espírito. Você pode até sistematizar a sua teologia. Ou seja, a forma como você vê Deus e tal. Mas não dá para sistematizar o Espírito. Direto ele vai fazer coisas que você não vai conseguir entender. O movimento carismático lá para os anos 70 rolou isso também. Entre os católicos tradicionais e entre os protestantes tradicionais, o movimento do Espírito era uma coisa bizarra e eles começaram a dizer que era demônio. Mas de repente começaram a ver, não, tem coisa séria aí. Tem umas profecias que não tem como você dizer que não é de Deus. Tem coisas acontecendo que não tem como não ser de Deus. Ele falou, bem, realmente, tem um movimento de Deus aqui. Eu não vou ser doido de dizer que isso é do diabo, não. E isso virou um movimento dentro da igreja romana e virou um movimento dentro da igreja evangélica. Tem lá os seus exageros? Com certeza tem. Mas que era uma coisa de Deus, era. Raniero Cantalamessa, né, o pregador do Papa, o Papa prega para o mundo e tem um cara que prega para o Papa, que é esse aí. Ele se envolveu com o movimento carismático para poder ficar espiando, vendo o que acontecia, para ver se esse negócio podia ser de Deus ou não. E ele é todo cético. Até que em algum momento que ele estava lá, ele foi tocado pelo Espírito Santo e ele não teve condições de segurar. Gente, Espírito é como o vento. A associação que faz na palavra grega e na palavra hebraica sobre espírito é sempre vento, é ventania, porque não tem como você saber de onde que vem para onde que vai. O movimento do espírito não tem jeito de você dominar. Talvez você vai ver pessoas entrando para dentro do reino e não vai conseguir aceitar que esse tipo de pessoa pode entrar. Fica calmo. Deixa o julgamento com o Espírito, porque, afinal de contas, é o Espírito que convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, não é verdade? E aí Jesus está dizendo para ele, olha, Nick, confia em mim. Eu estou te falando de coisas espirituais. Eu falo de coisa terrena, você não concorda. Se eu te falar de coisas espirituais, então, você está perdido. Mas, eu desci do céu, tá? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Referindo mais uma vez à profecia de Daniel, capítulo 7. Leia ela em casa. E aí, ele está dizendo, olha, o Filho do Homem está aqui na sua frente. Ele desceu do céu. Eu estou falando de coisas que eu realmente sei. Eu não estou falando de coisas aleatórias. Eu falo do que eu sei. E é engraçado que ele fala no plural, né? Nós falamos do que vemos e ouvimos. E não se espante pelo fato de eu dizer que você precisa nascer de novo. Eu sei que você já é um mestre em Israel e tal, e aí eu estou falando que você tem que nascer de novo. Isso deixou você espantado, mas não se espanta, não. É que o Espírito sopra onde quer. Fica preocupado, não. Mas como que pode ser isso? Mas você é mestre em Israel e não entende dessas coisas? Olha só, deixa eu te dizer. É meio que isso que Jesus está dizendo para ele, né? Nós estamos falando de coisas que a gente conhece, dá testemunho daquilo que a gente viu, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se a gente falar de coisas terrenas e vocês não creem, se eu falar de coisas celestiais, vocês vão crer em mim? E aí ele vira, olha só, eu te afirmo isso.
eu sei do que eu estou falando, porque eu vim do céu. Mas você precisa de um novo nascimento para entender. E aí ele entra num segundo ponto, que é um certo tipo de conhecimento de Deus que só pode vir daquele que desceu do céu, do Messias. E aí ele vai falar, olha, você precisa conhecer essa coisa e você não vai ter conhecimento dela, a não ser através do Filho do Homem que desceu do céu. Você precisa do Filho do Homem, você precisa de Jesus. Você precisa nascer em Cristo Jesus. Porque nascer da água e do Espírito é sobre isso. É ter Jesus como Senhor da sua vida. Ou seja, você precisa nascer de novo. Minha pregação sobre a chegada do reino, você está curtindo. Muitas vezes isso acontece aqui. Muita gente vem, escuta o que a Estação Casa tem a dizer a respeito do reino de Deus. Que é o reino que é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. É um reino onde não tem essa distinção de gênero que se faz, onde as pessoas são iguais. Não tem distinção racial. Todo mundo é um em Cristo por meio do batismo. Oh, aleluia! É um reino que promove justiça para o pobre. É um Deus que está tomando uma posição clara ao longo da Escritura, do lado do oprimido, do lado do pobre. É o Jesus que se faz homem, se faz pobre. E vem instaurar o reino de Deus entre nós. E a gente acha isso muito bonito, porque concordou com a nossa visão de reino. Todo mundo tem uma visão escatológica, uma visão do fim das coisas, da finalidade das coisas. E você, marxista, ou você, liberal, tem lá a sua visão de como que o mundo pode ser melhor se começar a seguir as suas ideias. Todo mundo tem um pouco disso. E Jesus está dizendo assim, cara, o reino de Deus é parecido com isso aí mesmo, mas para entrar nele, você vai ter que nascer de novo. Pô, mas como assim, Jesus? Você vai ter que rever tudo isso aí. Porque algumas coisas vão realmente corroborar, vai estar indo na mesma direção, mas outras vão em outras direções. E o fundamento que determina as coisas, pois não dá mais para ser isso aí que você acha que é. O livre mercado, o quão livre esse mercado é, o quão livre essas pessoas são. O liberalismo vai ir para essa direção. O socialismo, o comunismo vai na outra. O problema está em quão livre, em quão comum é a propriedade dos meios de produção. Se uns poucos estão detendo, isso aí vai continuar. Mas se a gente conseguir socializar essa parada, o reino de Deus vai chegar. É claro, ele não fala de reino de Deus, ele fala de uma escatologia. Uma salvação para o mundo que vai acontecer a partir do momento em que essa coisa aqui acontecer. E Jesus está virando e falando, olha, você precisa nascer de novo, tá? Porque se não nascer de novo, isso tudo que você espera aí, você não vai ver. E a questão é porque é só isso que resta para você mesmo. Esse mundo vai se pegar na destruição, todo mundo vai bater um no outro. Jesus está profetizando isso. Está vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. Isso aqui é a representação da esperança de vocês. Se a esperança de vocês não estiver num novo tipo de templo, um templo ambulante, que é o próprio Deus e é o próprio homem, um templo no qual pode habitar qualquer pessoa, independentemente da sua linhagem, ser de Abraão ou não, independentemente de ser pagão ou de ser judeu, se você não confiar nesse templo, onde o contato entre o céu e a terra acontecem, que é Jesus, o que vai restar para você é só a destruição desse mundo. Não importa se o mundo vai ter um direcionamento mais central, ou se ele vai ter um posicionamento mais progressista, ou se ele vai ter um posicionamento mais conservador. De acordo com Jesus, assim, nada disso vai resolver o problema.
se o problema do pecado que habita dentro de você não for resolvido. Uai, Jaime, então você está falando que se todo mundo converter, a gente vai ver o reino acontecendo? Não. Até porque igrejas são lugares de gente convertida e, no entanto, você não vê aquela paz toda reinando, não. A gente está lidando com gente humana, gente falha, gente que esquece que nasceu de novo e o velho homem volta e pá! Oh, que ódio! Nossa, eu odeio esse... A gente estava vendo ontem, né, sobre como é que é amar os inimigos num mundo que parece que ninguém tem inimigo, né? Até o momento que alguém discorda de você na internet ou alguma coisa assim. Aí você vira o cancelador. E a gente pensando, como é que deve ser a característica da igreja então? E a gente pensando e continuamos o dia pensando. E de repente eu vejo uma notícia sobre o Trump. O Trump afirmou que o líder lá do Iraque tinha morrido. O Irã tinha morrido. E eu falei, nossa, esse cara é um boçal, não acredito. Eu comecei a pensar, e na hora de falar eu segurei e falei, é sobre isso. Não pode habitar a boca de um crente, por mais justo que isso pareça ser, não pode habitar a nossa boca certos tipos de palavra. Não pode habitar a nossa ação certos tipos de ação. No reino de Deus nós oramos pelos inimigos. No reino de Deus nós amamos os inimigos e oramos por quem nos persegue. No reino de Deus. No reino da igreja evangélica, você dá beijinho no ombro para os inimigos gospel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Eles vão estar na plateia e você vai estar, no palco. Eles vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Como se Jesus fosse ali o beijinho no ombro, né? Mas não, os valores do reino de Deus não tem nada a ver com isso. O valor do reino de Deus é sobre justiça, misericórdia, perdão. Porque você entende que é só gente avacalhada da cabeça que está ali. É gente que peca. E para existir alguma instituição de gente que é pecadora, precisa de um valor mais absoluto. De misericórdia e de perdão. Se não existir misericórdia e perdão no casamento entre o West e Bárbara, e agora com os filhos, rapaz, não vai ter futuro. E perdão, misericórdia, você não vai achar na agenda progressista, nem na agenda liberal, nem na agenda capitalista, nem em nada. Perdão, misericórdia, esses valores que só podem vir do reino de Deus. É ali que estão essas coisas. Se não for de lá, não vai ter jeito. Você tem que nascer de novo. Repito, Jaime, mas se eu nascer de novo e todo mundo nascer de novo, vão viver um mundo melhor? Provavelmente vai ser um mundo um pouco melhor e tal, mas vai continuar com um monte de problema que tem. A nossa esperança está no Cristo ressuscitado. A nossa esperança está no dia em que Ele vai se revelar. E nós que nascemos do Espírito, da água e do Espírito, né? Seremos revelados juntamente com Ele. E seremos semelhantes a Ele. A nossa esperança está no reino de Deus. Você, igreja, preste atenção no que eu estou te dizendo. Não pode trazer o reino para cá. Não é você que traz o reino. Eu sei que tem muita gente dizendo por aí, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos eleger um presidente evangélico e aí nós vamos resolver esse problema. Brasil será a nação cujo Deus é o Senhor. Não. A nação cujo Deus é o Senhor se chama igreja. No Velho Testamento chamava Israel. Era um regime teocrático. Se você enfiar um regime teocrático hoje, em qualquer lugar do mundo, vai ser a coisa mais complicada que você já viu na sua vida. Porque não é que Deus está governando. A ideia que esse cara tem de Deus está governando. E tem certos caras que eu fico com medo desse Deus deles. Parece mais o demônio. Vou julgar, mas eu não vou também pôr minha mão no fogo, não. Tá?
Então não adianta você amar, entender a ideia do reino, se você não ama e entende quem é o rei. E o rei, cara, é Jesus. O próprio Deus se fez carne, habitou entre nós. E ele não veio para te destruir. Deus se faz homem para que todo aquele que confia nele, é sobre isso, fé, pistes, é sobre crer, é sobre confiar na figura de Jesus, na pessoa de Jesus. Se você confia nele para garantir a sua vida eterna, se você confia nele para garantir a tua salvação, agora e no futuro, você tem a vida eterna. É para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para isso, é necessário que ele seja levantado. O Filho do Homem, no livro de Daniel, ele é elevado. E Jesus fala, ó, o Filho do Homem precisa ser elevado. Naquele momento, Nicodemos e outros devem ter pensado, se ele é o Filho de Deus do Salmo 2, ele vai ser erguido sobre um trono, e quando ele for levantado, todo aquele que confia nele vai ser salvo, vai ter a vida eterna. Mas adivinha aonde que é que ele está dizendo que vai ser levantado? Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, nessa obra que ele está fazendo, receba de Deus a vida eterna. Sim, é sobre um ato de serviço sacrificial que ele está fazendo na cruz. O maior no reino de Deus é o que é servo de todos. Jesus está ali na cruz do Calvário agora, e ele está dizendo que é dali, é naquele lugar que ele vai ser elevado, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus? Quero te convidar a proclamar a sua fé nesse momento. E se lembrar desse movimento de Deus chegando ao mundo para trazer salvação a todo aquele que crê. Mais uma vez eu preciso te dizer, se você gostou da ideia de reino de Deus, ame, goste, deseje, ou queira desejar o rei desse reino. Porque senão você não vai nem ver o cheiro da vida eterna. Queira o rei. Ame a ideia de reino. Mas lembra, você precisa nascer de novo. Queira nascer de novo. Talvez você nunca experimentou esse novo nascimento. E você pode fazer isso agora. Não existe nenhuma oração simples que você possa fazer para resolver isso. Repete comigo isso aqui. Cara, você só precisa inclinar a sua cabeça. Você está a uma oração de distância. Falou, ó Deus, eu sou um pecador avacalhado, eu estou arrependido, ou estou arrependida. Eu preciso de você. Se você não me fizer nascer de novo, eu não vou ver o reino. E eu quero ver o reino. Eu quero ver um mundo diferente desse. Eu quero ver o dia em que a justiça e a paz se beijarão. Amém?